Olá pessoal, dando continuidade à série dos eixos nodais, agora nós vamos para o eixo nodal norte em touro ou na casa 2. Então se você tem um eixo nodal norte em touro ou na casa 2, esse vídeo é para você. O que é que esse eixo nodal sul aponta a respeito do seu passado, da sua última vida? Ele aponta para Escorpião. Então, na sua última vida, você provavelmente foi uma pessoa que cuidou muito das necessidades emocionais dos outros. Então, você meio que penetrava no universo do outro para tentar desvendar ou conhecer realmente aquele universo para poder ter um certo controle, para exercer um certo poder sobre as outras pessoas. Então, o seu foco era muito na questão psíquica, na questão inconsciente do outro. Então, você invadia o universo do outro, você pertencia àquele universo meio crítico, de crises, de turbulências, né? Você sempre tentando entender esse lado um pouco mais destrutivo até dos outros. E isso fez de você uma pessoa muito intensa em outras vidas. Então você viveu intensamente diante das crises psíquicas, tanto das pessoas ou até mesmo do meio ambiente. Você sempre teve o foco para entender este mundo meio nebuloso, meio escuro, meio dark. Uma outra característica desse eixo nodal sul em Escorpião ou na casa 8 é que você provavelmente foi dependente financeiramente de outras pessoas. Você não tinha os seus próprios recursos, você não tinha o seu próprio dinheiro, você não era autônomo, uma pessoa que lutou, que construiu o seu próprio castelo. Você, por alguma razão, necessitou na sua última vida de viver dos recursos dos outros, ou seja, ser humilde o bastante para aceitar a ajuda financeira ou até mesmo ter que compartilhar os recursos dos outros porque você não tinha o seu próprio recurso. Uma outra coisa é que você observava muito o valor dos outros. Então, na sua última vida, você olhava para tudo aquilo que os outros tinham. E tudo que os outros tinham tinha valor para você. E você nunca olhava para aquilo que você tinha, até porque você não tinha muitos recursos para ter o seu próprio negócio, para ter o seu próprio dinheiro, para conquistar as coisas por conta própria. E com isso, você teve uma certa despreocupação financeira. Ou seja, você não precisava tomar conta do seu próprio dinheiro. Você poderia ajudar a tomar conta do dinheiro dos outros, mas é diferente quando a pessoa toma conta do dinheiro dos outros e quando a pessoa toma conta do seu próprio dinheiro. Os valores são diferentes aí, né? Geralmente aquilo que a gente tem, aquilo que a gente conquista tem um valor maior do que aquilo que os outros conquistam. E justamente por isso, vocês dependiam muito do reconhecimento dos outros para poder avaliar o seu próprio valor. Então, se os outros te valorizavam de alguma forma, aí estava bom. Mas geralmente esse eixo nodal sul em Escorpião, a pessoa não reconhecia o seu próprio valor. Esse eixo nodal sul também apontava para uma vida cheia de crises. E justamente por vocês terem passado por muitas crises, vocês ficaram meio que viciados em adrenalina. Então vocês estavam sempre sob uma tensão vulcânica, como se a qualquer momento algo fosse explodir dentro de vocês. Justamente por essa capacidade que vocês tinham de invadir a intimidade dos outros, ou a conhecer profundamente os segredos dos outros, a podridão dos outros, vocês se tornavam pessoas poderosas. Poderosas porque vocês obtinham informações importantes sobre os outros. Mas da mesma forma que vocês tinham essa informação, quando alguma coisa dava errada ou quando as coisas não saíam como vocês queriam, vocês utilizavam desse poder de uma forma destruidora. Então, em pouco tempo, vocês conseguiam destruir a vida de alguém. E aí também se caracteriza uma característica muito forte escorpiana de vingança. Justamente por não se ter a formação boa dos seus próprios valores, uma forma de defesa é se proteger destruindo o inimigo. Então esse poder que vocês tinham era um poder muito grande de conhecimento e de um conhecimento profundo, mas
bastante destruidor. Uma outra coisa que o eixo nodal sul aponta é que vocês tinham uma certa dependência também dos pais em vidas passadas ou até mesmo do marido ou da esposa, porque geralmente os pais são aqueles que obtêm os recursos, né, que são capazes de nutrir, de dar conforto, e que não abandonam os filhos. Ou então o esposo ou a esposa, dependendo da situação financeira deles, a pessoa não ter recursos próprios e se casar com alguém que tivesse bastante recurso e a pessoa ficasse ali dependente do marido ou da esposa tranquilamente. Então essa é uma característica também que esse eixo nodal sul aponta. Então, de repente, em outras vidas, você foi dependente durante muito tempo dos pais, ou então de um esposo ou de uma esposa, ou de algum parente ou alguém assim, tá? A questão sexual para vocês era muito forte, porque na última vida vocês provavelmente tiveram uma relação muito intensa, sexualmente falando, com as pessoas. Então vocês não se permitiam muito sentir o prazer, fazer as coisas de forma leve e tranquila. Era muito intenso, era como se vocês tivessem uma necessidade de obter o poder do outro, de controlar o outro, né, através do prazer. Então vocês não se permitiam sentir, vocês tentavam controlar o outro através do prazer. Então vocês tinham que ter um conhecimento muito profundo do sexo, do ato sexual em si, para que vocês pudessem prender as pessoas ali de uma forma sexual também, ter um poder sexual sobre o outro. E com isso vocês acabavam sendo ativos e muito poucas vezes vocês se permitiam sentir de forma tranquila as sensações e os prazeres do ato sexual. Uma outra coisa que esse eixo nodal sul aponta é a busca por uma alma gêmea. Era uma necessidade enorme de encontrar alguém que te completasse. Justamente pelo foco estar no outro, ou seja, os valores estavam todos voltados para o outro, vocês se sentiam metade. Então vocês não se sentiam completos em vidas passadas. E a busca pela alma gêmea era intensa. E mesmo se relacionando, muitas vezes tinha aquela sensação de que não estavam completos, porque o que faltava não era o outro, era si próprio no relacionamento. Então essa busca, inclusive, era obsessiva, né? E geralmente quando vocês obtinham recursos, esses recursos vinham de herança, vinham por benefícios do governo, qualquer coisa nesse sentido. Então o eixo nodal norte está apontando nessa vida para que vocês aprendam o verdadeiro valor da vida e o verdadeiro valor que vocês têm na vida. Então nessa vida vocês precisam primeiro ter autonomia emocional e principalmente financeira, ou seja, chegou a hora de botar a mão na massa e começar a trabalhar e a construir o seu castelo. Não mais viver dos recursos ou no castelo dos outros. Está na hora de você, através do seu dinheiro, através do seu trabalho, através do seu esforço, crescer, construir, obter os seus bens, ter as suas coisas. Uma outra coisa que o seu eixo nodal norte em touro aponta é que você precisa valorizar os seus próprios talentos e conquistas. Então você precisa entender e aprender que você tem valor. E tudo que você faz tem valor. E as pequenas coisas que você conquista na sua vida têm valor. Então é parar de olhar a grama do outro e ficar comparando para saber se está valendo a pena ou não, se está bom ou não. E principalmente olhar para a grama do vizinho e falar: do vizinho está melhor. Eu gostaria de ter a grama do vizinho, por que ele não me dá a grama dele? Não, na verdade você tem que olhar para a grama do vizinho e falar assim: preciso trabalhar para ter uma grama igual ou melhor do que a do meu vizinho. Só que esse trabalho exige persistência, exige concentração, exige foco, exige controle, exige que você aprenda a administrar os seus negócios, a cuidar dos seus negócios, a organizar os seus negócios. Então é pegar a questão de terra e de touro e aprender a colocar o pé no chão, ser realista e colocar as coisas de forma prática, simples e lógica. E assim assumir as suas responsabilidades financeiras, ou seja, aprender como contabilizar, como administrar, como contabilizar todo o seu dinheiro, né? Por você não ter tratado disso em vidas passadas, você é um pouco inexperiente nisso. Então você precisa aprender, de certa forma, com este controle. Como na última vida você ficou muito ligado, muito focado na psique do outro, buscando compreender toda aquela parte complexa, né, dos sentimentos, das intenções dos outros, nessa vida você veio para se aprofundar nas suas necessidades físicas.
e também sensoriais. Então, aquilo que você sente através do seu corpo físico, um arrepio, um prazer que você venha sentir através de uma música, ou um prazer que você venha sentir através de uma massagem, ou de uma roupa de boa qualidade, gostosa, um sapato que não machuque seu pé. Tudo que aguce os seus sentidos e as suas sensações é o que você precisa focar nesta vida. Então, o importante é deixar as crises e as questões psíquicas e tentar ter controle dos outros. Isso você já aprendeu. Você já fez na última vida, então agora você precisa aprender o outro lado, que é cuidar das questões financeiras, que é ser prático, que é ser realista, que é focar nos seus bens, no seu trabalho, na sua construção, dos seus valores nessa vida. Focar em você, focar nos seus desejos, naquilo que você está desejando para si. Agora, se vocês focarem muito nas questões do universo do outro, em obter poder sobre o outro, vocês podem acabar sofrendo algum tipo de abuso de poder dos outros, ou até mesmo algum tipo de violência, como uma lição para vocês. Então, o importante é que vocês busquem viver em paz, em harmonia, evitando crises. Ou seja, no momento que você perceber que você está mergulhando em crises, dá um jeito de sair disso, tá bom? Para você não ser prejudicado ou prejudicada. Como na última vida vocês tiveram essa necessidade de ser reconhecidos pelos outros, ou seja, o valor que vocês se davam porque o outro estava dando, nessa vida você veio para desenvolver a sua autoestima, sem depender do reconhecimento dos outros, ou seja, vocês acreditarem em vocês, mesmo que os outros falem, você é uma porcaria, você não vai dar conta, você não sabe fazer, você não presta. O que você precisa fazer? Se dar um valor tão grande que ninguém consegue destruir esse valor que você se dá. É o famoso confiar no seu taco. Um outro ponto importante que o seu eixo nodal norte em touro mostra é que você precisa se tornar independente dos seus pais, dos seus familiares ou da sua esposa ou do seu esposo. O seu esposo ou a sua esposa pode ter muito dinheiro, pode ser uma pessoa totalmente independente, mas o importante é que vocês não dependam mais do dinheiro e do recurso dos outros, que vocês também tenham o de vocês, que vocês tenham um negócio próprio, uma coisa própria, o seu próprio dinheiro, o seu próprio trabalho. E obviamente sair da bainha da mãe e do pai, sair da mesadinha da mãe e do pai, né? Ou seja, começar a se tornar dono do seu próprio destino. Uma outra característica desse eixo nodal norte em touro é que é importante vocês acumularem bens materiais pelo próprio esforço. Então, ter dinheiro na poupança é importante. Ter uma casa, ter 2 carros, ter um iate, ter um helicóptero é importante. Vocês vieram para acumular bens, vocês vieram para acumular valores. Existe uma razão para isso, né? Vocês vieram para aprender os valores que essas coisas têm no mundo e a usufruir disso de forma autêntica e aprendendo que essas coisas têm muito valor, porque vocês conquistaram através do suor e do trabalho de vocês. Mas isso não necessariamente significa bens materiais. Também está incluso aí valores materiais, mas todo tipo de valor, valor moral, valor ético, todo tipo de valor está embutido aí, tá? Uma outra coisa que esse eixo nodal norte aponta é a necessidade que vocês têm de simplificar as coisas. Como na última vida você se aprofundava nas coisas e vivia aquilo de uma forma bem complexa, ou entrava na complexidade do outro, nessa vida você tem a necessidade de simplificar, de ficar leve, de não se preocupar. E interessante que na última vida, como você trouxe uma característica de destruidor, ou seja, de pegar uma situação e mostrar real para a pessoa ou destruir o universo do outro por conhecer muito aquele universo. E a gente sabe que destruir, por exemplo, um prédio, você destrói em 2 tempos. Agora, construir leva tempo, leva dedicação, precisa de persistência, de foco. Então, nessa vida você veio para ser um construtor. E para construir precisa ter paciência. Então você veio também para desenvolver a sua paciência e a construir, tijolo por tijolo, o seu castelo. Então você veio para aprender a confiar em si mesmo e também apreciar os calmos sentimentos de um progresso lento e constante, mas é de forma calma, tranquila, devagarinho. Um outro ponto que você veio aprender nessa vida, que você precisa viver nesta vida, experimentar nessa vida, é a perdoar, para que você tenha
paz. O importante nessa vida é que você tenha paz. E se você fica apegado às dores, às mágoas ou qualquer coisa nesse sentido, você não vai encontrar esta paz. Touro é um signo de paz, é um signo de tranquilidade, de harmonia. Então, busca essa harmonia, busca essa paz, relaxa, seja grato à natureza, agradeça pelas coisas que você tem. Uma palavra muito poderosa para um eixo nodal norte em Touro é a gratidão. Então, é ser grato por todos os recursos que a própria natureza te dá. E é importante que você saiba que os recursos são infinitos. Então você não precisa ter medo da perda. Para você é importantíssimo parar e olhar a beleza do mundo. Como você, na última vida, focou muito na podridão do mundo, nas coisas feias, nas falsas intenções dos outros, buscando sempre ter um controle, obter um controle para uma segurança própria, nessa vida é hora de relaxar. É hora de olhar para o mundo e apreciar a beleza, apreciar a natureza, ouvir os pássaros, sentir o vento na pele, comer coisas gostosas, aguçar os seus sentidos, sentir o sabor de um bom drink, sentir o gosto de uma comida bem feita, ouvir boas músicas, ouvir músicas mais calmas, mais tranquilas, músicas pesadas, dark, heavy metal, até mesmo músicas clássicas estão ligadas à sua última vida, que é o eixo nodal sul em Escorpião. Nessa vida você veio para ouvir músicas românticas, para você ouvir músicas leves, músicas alegres, músicas para cima. Busque os prazeres da vida. Uma boa comida, um bom sexo e bastante conforto. Você é merecedor nesta vida dessas coisas. Agora, para você encontrar a sua alma gêmea nesta vida, você só precisa fazer uma coisa: se preencher, se sentir completo, se valorizar. No momento que você se completar, tiver segurança no que você faz, quando você tiver valor nas suas próprias coisas, aprender a valorizar o que você tem, pronto, a pessoa vai vir e vai ficar. Então, nos relacionamentos, é importante que você aprenda o seu próprio valor antes, que você se complete de si mesmo. E aí sim, quando você estiver seguro dos seus bens, com as suas coisas, ter o seu dinheiro, construir o seu castelo e aprender o seu próprio valor, a se autovalorizar, aí sim dá para incluir os outros sem receio nenhum de perdas, tá bom? Nessa vida é importante que você tenha uma vida sexual bastante ativa, mas dessa vez você precisa aprender a receber, a ter os seus sentidos aguçados. Então, se permita uma massagem, deixe que o seu parceiro ou sua parceira faça a massagem, faça cafuné em você. Aprenda a ser sensual e a ter suavidade no ato sexual ou na relação que você esteja tendo. Ficar beijando, ficar tocando, ficar massageando, isso tudo é muito importante, principalmente você receber isso, você estar numa posição mais receptiva e não tão ativa. E o importante não é simplesmente chegar ao orgasmo e a fazer com que a outra pessoa sinta aquele prazer imensurável. Agora é hora das preliminares, é hora de aguçar realmente os sentidos e a sentir, a se deixar gozar e a se deixar aproveitar. E o norte de vocês nessa vida não torna vocês herdeiros natos. Vocês podem até vir a herdar bens, obviamente, da família ou ganhar dinheiro dos outros de alguma forma, mas o que vocês precisam fazer e aprender é a colocar este dinheiro em movimento, ou seja, transformar este dinheiro em algo para que vocês não se tornem dependentes deles. Então, se você ganha uma herança, abre um negócio próprio e ali você constrói algo seu. Se você herda algum benefício do governo, qualquer coisa assim, faz um curso à parte. Use esse dinheiro para construir valores para si, tá bom? Porque é importante que vocês entendam com esse eixo nodal norte em Touro, que quando vocês ficam dependentes financeiramente dos outros, vocês se enfraquecem. Mas é importante ver o regente também, Vênus, aonde está no mapa, tá bom? Que dependendo de como as coisas são, que algumas coisas tenham que ser ajustadas antes de vocês chegarem a este ponto. Então é isso, gente. Esse é o eixo nodal norte no signo de Touro ou então na casa 2 também. Esse eixo nodal norte serve para casa 2 também, tá bom? Então espero que esse vídeo ajude vocês aí no autoconhecimento, no caminho e no norte que esta vida está apontando para vocês, tá bom? Nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.